E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Cartola, um vídeo para vocês atualizando a nossa escalação, né, complementando ela, na verdade, e também mostrando o nosso Power Ranking e a análise dos confrontos, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Então, rapaziada, vamos começar pelo nosso Power Ranking, nosso tradicional Power Ranking. Tivemos muitas mudanças, é óbvio, se não seria um bom Power Ranking se não tivesse muitas mudanças. Então, já vamos começar logo, sem muita enrolação hoje, beleza? Vamos começar falando do Flamengo, né, que voltou para a segunda posição. Meio que a caída do Flamengo na rodada passada foi mais para elogiar bastante o Bahia, que vem fazendo uma grande campanha, tá? Não em tanto questão de pontos, mas em rendimento. E também o time utilizou bastante o time reserva nessa, nesse começo de campeonato brasileiro e conseguiu manter um bom, assim, um bom desempenho, né? Foi avançando na Copa do Brasil também, mesmo com o time reserva. Eh, Infelizmente caiu na fase de grupos da Libertadores, né? Mas, dado o grupo que o Bahia estava, é normal esse resultado, porque o grupo deles tinha Atlético Nacional, tinha o Nacional do Uruguai e o Internacional, né? No mesmo grupo. Então era o grupo da morte e eles ficaram na liderança durante o tempo do grupo, mas as últimas três rodadas para o Bahia não foram muito boas, né? Eles vacilaram em casa e fora de casa ia ser muito difícil, né? Eles vacilaram perdendo de virada contra o Nacional. Bastava o empate para ele estar classificado agora, basicamente, né? Mas agora falando do Flamengo, o Flamengo venceu do Palmeiras, um resultado muito importante que eu não previa, né? Para mim o Flamengo ia entrar um pouco mais leve nesse jogo, é, mais leve em questão de meio de pegada, né? Por causa da decisão que eles tiveram no meio da semana contra o Deportivo Táchira, né? Então, não esperava essa vitória do Flamengo, mas conseguiram. E eu pensei em colocar o Flamengo na primeira posição, porém pensei que acho que isso ia eh, meio que desprestigiar o Palmeiras pelo campeonato que ele vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Eles tiveram apenas duas derrotas, essa foi a segunda, as duas em casa, e fora de casa o Palmeiras tem 100% de aproveitamento por enquanto. Então eu acho que seria meio uma sacanagem colocar o Palmeiras em segundo já por apenas essa derrota contra o Flamengo, né? Mas falando do Botafogo, o Botafogo se mantém, né? Eles não jogaram essa rodada, por isso que eles se mantêm, né? Então não foi ultrapassado nem caiu, acho justo, tá bom? Mas vocês vão ver que o adversário do Botafogo, que era o Ceará, mudou de posição. Mas eu já explico por quê. Cruzeiro subiu bastante, né? E o desempenho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro vem subindo bastante, né? Eles largaram a Sul-Americana, né? Acho que na terceira rodada eles já estavam largando a Sul-Americana, porque não é um campeonato de grande prestígio e o Brasileirão entre os dois é a prioridade do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro não tem elenco para brigar por dois campeonatos ao mesmo tempo. Então, eu acho que foi uma correta decisão largar a Sul-Americana, tanto que ninguém mais lembra que o Cruzeiro foi eliminado da Sul-Americana. Então, nessa questão, eu acho que valeu a pena. E, coincidência ou não, depois da saída do Dudu no Cruzeiro, foi pro Atlético Mineiro, o Cruzeiro vem subindo de produção, né? Então, uma, uma coincidência um pouco. Talvez que seja coincidência, talvez não seja, né? Não tem como eu informar isso, mas é um dado, né? Fluminense subiu, Fluminense venceu o seu jogo contra o Vasco da Gama, venceu em casa de virada, é verdade. Porém, um bom aproveitamento de pontos da equipe do Renato Gaúcho, né? Desde que ele assumiu, são pouquíssimas derrotas, né? Por mais que o desempenho não seja aquelas coisas, tá bem melhor do que estava com o Mano Menezes, né? Porque o Renato Gaúcho é um treinador melhor que o Mano Menezes. Então o Fluminense sobe, o Corinthians se mantém na mesma posição, por quê? Teve um bom empate contra o Atlético Mineiro, tá? E o Corinthians entrou com o time reserva e mesmo assim conseguiu jogar muito bem, até poderia ter saído com a vitória, se não fosse um gol perdido pelo Thales Magno, né? Mas surpreendentemente conseguiu sair bem fora de casa. Ainda não conseguiu vencer fora de casa, porém é um crescimento de produção.
Por outra, por outro lado, o Corinthians acabou de ser eliminado também da Sul-Americana, né? O elenco dava algumas amostras que não estavam muito afim de jogar aquele campeonato, e eu acho que eles conseguiram o que eles queriam, né? Só focar no Brasileirão e Copa do Brasil. É isso que. Acho que é isso que o Corinthians precisava. O Corinthians não precisava de uma Sul-Americana. Seria bom ele estar na Libertadores, mas também caiu da Libertadores. Então, fez certo, na minha opinião, de meio que ter largado um pouquinho. Porém, essa questão de largar ou não faz tanto sentido, às vezes, se você for olhar para a ótica que o Corinthians poupou para jogar a Sul-Americana. Então, eu realmente não sei o que. Se eles realmente jogaram a sério a Sul-Americana, é muito preocupante, porque o rendimento do Corinthians nessa competição foi horroroso. Tá bom? Horroroso. Então, tô pegando muito no Corinthians porque eu sou corintiano, né? Não tem nem por que esconder, tá na, na logo do canal, é basicamente o escudo do Corinthians. Então, não tem muito por que eu esconder isso. Mas acho que acabei me alongando demais no Corinthians. Pelo empate fora de casa contra o Atlético Mineiro, o Corinthians se mantém na mesma posição. Quem subiu também foi o Bragantino, tá bom? Ganhou seu jogo contra, deixa eu checar aqui, contra o Juventude, né? Esperava um rendimento melhor do Bragantino em questão de gols, porém fez a lição de casa, ganhou do seu adversário, um adversário que o Bragantino era favorito contra, muito favorito, né? E é isso. Está na oitava posição. No Campeonato Brasileiro está em quarto. Porém, acho que para mim a oitava posição tá justo pro que vem acontecendo desde o começo do ano, tá? Não é só o Campeonato Brasileiro que eu tô levando em conta, é desde o começo do ano. Beleza? Internacional cai para nono, é a pior colocação deles no nosso Power Ranking, tá bom? É um time que não vem jogando bem, poupou, sendo bem sincero, nessa rodada contra o Sport, né? Então, dou essa colherzinha de chá, e eles acabaram empatando, né? Fora de casa. O que por si não é um resultado ruim, mas pelo que vem sendo a campanha do Internacional, o Internacional tá quase no Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, tem que se atentar um pouco a isso, o Internacional. E também estava jogando contra o Lanterna do campeonato. Se eu não me engano, é o Lanterna no esporte. É, Atlético Mineiro não mudou também, assim como o Corinthians. O Ceará subiu de posição, tá bom? E por que que ele subiu de posição mesmo sem ter jogado? Então, acho que é raro isso acontecer. Bom, basicamente porque o São Paulo perdeu para o Mirassol, dentro de casa. Então, isso tem que ser levado muito em conta. O São Paulo ter perdido dentro de casa, do jeito que foi, o São Paulo não levou muito perigo ao gol do Mirassol. Então, bem complicado. O São Paulo não vem bem no Campeonato Brasileiro desde o início, né? Então, eles caem de posição. E o Mirassol vai para 13º, é a melhor colocação deles no nosso Power Ranking, né? E no Campeonato Brasileiro eles estão em nono, na nona colocação, né? Então, ele não é essa baba toda que o pessoal esperava, tá bom? É, eu tinha algumas suspeitas que talvez o Mirassol poderia surpreender, mas é, na minha cabeça também o Mirassol ia ser rebaixado com 100% de certeza, em última colocação na lanterna, né? Porém, acabou me surpreendendo também esse bom início do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Já foi metade do turno do Campeonato Brasileiro, e eles estão seguros, né? Numa nona colocação, que provavelmente esse desempenho do Mirassol vai cair em algum momento, vai. Porém, eles têm que aproveitar essa boa fase para ir pontuando e para precisar cada vez menos de pontos no fim do campeonato para não ser rebaixado, tá bom? Vasco da Gama subiu, incrivelmente, mesmo tendo perdido o seu jogo, o Vasco conseguiu subir, muito por conta do seu de quem ele ultrapassou, que é o Fortaleza. Fortaleza perdeu em casa contra o Cruzeiro, não levou seu time titular, é verdade. Então, mas eles jogaram em casa.
E, e o Fortaleza esse ano vem sendo bem questionável o rendimento deles. Se classificou para as oitavas da Libertadores, se classificou. Porém, foi eliminado na Copa do Brasil na terceira fase, contra o Retrô, em casa também. Então, o desempenho em casa do Fortaleza não vem sendo bom, tá bom? É, teve duas goleadas seguidas, sim, contra o Colo-Colo e contra a Juventude, porém, eram adversários fraquíssimos, né? A Juventude é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. O Colo-Colo já estava eliminado e também foi o pior do seu grupo na Libertadores. Então, não são adversários bons para você conseguir fazer uma comparação com o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vem sendo muito mal e por isso ele cai, mesmo o Vasco tendo perdido seu jogo também. Foi fora de casa, contra o Fluminense, era um clássico, então muito mais difícil esse jogo para o Vasco. E o Fortaleza, então, cai para 15º. O Grêmio sobe de posição, tá bom? Que ganhou contra o Bahia, né? Num pênalti muito polêmico, né? Então, bem complicado isso aí. O Grêmio vem assim prejudicado e agora foi beneficiado. Então, eu acho que não é intencional essas burradas da arbitragem. Eu acho que eles são burros e ruins mesmo, tá bom? Não é nada contra vocês. É que a gente é ruim mesmo. É basicamente isso, a arbitragem brasileira. Então, o Grêmio sobe, acho que eles estavam em 18º, tá bom? Ou 18º, 17º, saem do nosso Z4, finalmente, né, depois de muitas rodadas, e dá um respiro no Campeonato Brasileiro, né? Eles estavam afundados na zona de baixamento, conseguiu essa vitória para dar um respiro. E vamos ver o que acontece com esse Grêmio, né? Porque mesmo tendo saído, não foi um bom jogo do Grêmio. Não vem fazendo bons jogos desde o começo do ano, né? É, pode trocar técnico que o time não tá rendendo. Então, o Grêmio tem que ficar de olho e começar a jogar bem. Porque não basta ganhar, tem que jogar bem também. Se você joga mal e ganha, você tá basicamente jogando pra sorte. E nem sempre a sorte está aí. Santos subiu de posição também. Santos vai para 17º, eles estavam em 18º. Ganhou do Vitória, né? Por 1-0. O Vitória bem mal. O Santos conseguiu melhorar seu desempenho. Acho que o Santos também está conseguindo ajustar sua defesa, vem tomando menos gols. Porém, é um time que precisa melhorar ainda mais, tá bom? Acho que eles contam muito com o Neymar, né? Com o rendimento do Neymar, mas porém, pelo que eu vi esse jogo, do que eu vi esse jogo, é, o Santos foi até que ok, né? Ele conseguiu criar várias chances, fez o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, fez algumas boas defesas. Então, uma boa recuperada do Santos, ainda está na zona de rebaixamento, porém diminuiu sua distância para o 16º colocado. Então, se o Santos perdesse esse jogo, ia ser bem complicado essa recuperação no Campeonato Brasileiro. Mas conseguiram e ainda estão vivos para manter de divisão. Eles têm que ver também se o Neymar vai ficar ou não, né? Um mistério. Se sair, tem que se reforçar bastante, porque sem o Neymar vai ser um pouquinho complicado. E o Vitória, bom, Vitória, um desempenho bem ruim esse ano, né? Thiago Carpini não tá conseguindo fazer o time jogar bem. Esse ano inteiro o Vitória vem mal. Foi visto no Campeonato Baiano, foi eliminado da Copa do Brasil, agora foi eliminado da Sul-Americana, num time que tinha Cerro Largo, tinha o Defensa e Justiça e tinha mais um time que eu não vou me recordar agora. Então, desempenho bem ruim do Vitória. Eles ainda perderam um jogo com um a mais num gol contra Bizarro. Então, é isso. Vitória 18º. É, vamos falar. Não, acho que não precisa nem falar de Juventude Esporte, né? Os piores times do campeonato de longe. Um com uma defesa péssima, outro com uma defesa apenas ruim.
E dois ataques que também não estão rendendo tanto assim. Eu esperava mais do Juventude, pra ser sincero. Eles tiveram um bom campeonato gaúcho, mas decaiu muito, 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 muito esse time do Juventude, né? Então, finalizamos nosso Power Ranking. Então, bora para análise dos confrontos, né? Falando agora sobre os confrontos, como vamos começar por Bahia e São Paulo. Bom jogo, tá bom? Duas grandes equipes. O São Paulo em má fase, tentando se recuperar de novo no Campeonato Brasileiro. E um Bahia que precisa dar alguma resposta para o seu torcedor, já que foi eliminado da Libertadores. Então, situações bem distintas, né? Porque o Bahia tá melhor no Campeonato Brasileiro que o São Paulo. Acho que muito melhor até. E o São Paulo tá muito melhor que o Bahia na Libertadores. O São Paulo se classificou em primeiro do seu grupo, né? Sem perder nenhum jogo. Então, situações muito, muito peculiares, né? Mas, se tratando de Campeonato Brasileiro, pelo que os times vêm demonstrando, o Bahia é favorito. Mas é bom ter alguma atenção nesse jogo, porque é um jogo meio estranho, né? Porque os dois times, de certa forma, não estão agradando o torcedor. Então, é para se ter uma atenção. Vasco e Bragantino. é, o Vasco se classificou para os playoffs da Sul-Americana, né? Ganhando muito bem do Melgar. É um adversário fraco, mas que no, no jogo anterior entre as duas equipes, o Vasco estava ganhando de 3-1 ou 3-0 e conseguiu ceder o empate. Então, também não é lá de ser tudo ruim o Melgar. E Vasco vem tentando se recuperar depois na derrota do clássico, né? Contra o Fluminense. Vai jogar contra um time muito classificado, que é o Bragantino, né? Um adversário que vem pontuando no Brasileirão, é, fazendo, fazendo gols e não tomando gols, que é o mais importante, né? Por mais que o ataque do Mirassol do Bragantino não renda 3 gols por jogo, 4, 2, eles normalmente fazem um, no máximo dois, tirando o jogo contra o Criciúma, que eles fizeram 6. Normalmente não foge muito disso, mas é um time muito regular, é um time que tá me surpreendendo um pouco nesse Brasileirão, porque eu pensava que eles iam lutar contra o rebaixamento, eles estão lutando por uma Libertadores, né? Eles no momento eles estão se classificando na fase de grupos, inclusive. E então é bom ter uma atenção nesse jogo. Você pode escalar uma peça, duas aí, mas acho que não fugiria muito, não colocaria peças do Bragantino, e sim do Vasco. Porém, é difícil escalar alguém dos dois. Agora, Mirassol e Sport. Por que que eu coloquei como alto risco? Porque é um jogo meio aberto, assim. Você olha para esse jogo, você pensa que não dá pra confiar em nenhum dos dois times, né? O Mirassol vem mostrando muito mais que o Sport, sim. Vem sendo muito mais consistente, é verdade. Porém, nunca se sabe quando algum desses times vai vacilar, né? Então, sempre esses times vacilam em algum momento, quando eles estão bem. Pode ser que não seja o caso do Mirassol agora, mas existe essa chance, tá? Sempre tem essa chance de times com menos expressão no Campeonato Brasileiro perder jogos que você fica, pô, eles estavam bem, ganhou do São Paulo, vai perder o esporte? Sim. E é normal isso acontecer, né? É, é o, é o esporte futebol. Ele é assim. Então, por isso que eu botei ele em alto risco. Dá pra você colocar peças do Mirassol, com certeza. Do esporte, de jeito nenhum, tá bom? Então, alto risco pra esse jogo, dependendo de como você for pra rodada, né? Uma peça do Mirassol, ok. É perfeitamente plausível. Duas, acho que já fica um pouco além, né? Agora, Juventude e Grêmio, esse aí, esquece esse jogo aí. Não escala ninguém desses dois times. Ninguém, tá bom? Dois times vêm mal. É, eu acabei elogiando o Grêmio no Power Ranking, mas eu elogiei porque eles deram um respiro no Campeonato Brasileiro, né? Não falei que eles estão jogando bem. Então, os dois times estão jogando pessimamente mal. O Grêmio normalmente não vai bem no Alfredo Jaconi. E o Juventude não vem bem em qualquer lugar, né? Tá perdendo fora, tá tomando taca dentro também. Então, ignora esse jogo. Santos e Botafogo.
Jogo complicado, tá bom? Não sabemos se o Botafogo vai com força máxima, mas mesmo se for com força máxima, também é um jogo difícil, porque o Botafogo acho que perdeu todos os jogos fora de casa e também não marcou nenhum gol fora de casa até agora. Eles fizeram 5 jogos, acho que foram quatro derrotas e um empate. Foi contra o Flamengo, na verdade. O que é meio estranho, né? Porque eles perderam para 4 adversários mais fracos do que o Flamengo e empataram com o Flamengo. O esporte de futebol é uma coisa, né? Mas, voltando a falar sobre Santos e Botafogo, Santos vai jogar em casa. Se você quiser apostar num SG do Santos, é bem ousado, tá bom? Porque é verdade que a defesa melhorou o rendimento, porém não é para se confiar ainda, tá bom? Não, ainda não tenho meu voto de confiança, mas se você quiser apostar, fazer algum diferencial para o que todo mundo tá fazendo, eu recomendo uma peça do Santos, como o Escobar ou o Gabriel Brazão, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar sobre Santos e Botafogo. Flamengo e Fortaleza, o Flamengo é o maior favorito dessa rodada. Tem, eu acho que 90% de chance de ganhar esse jogo e 9% de empatar. O Fortaleza tem 1% de chance, 1% de fé. 99% de fé, na verdade, né? Acabei invertendo. Mas pode ser que o cenário pode mudar um pouco, porque vem circulando por aí que o Flamengo pode poupar contra o Fortaleza, mas eu não enxergo dessa maneira, porque tudo bem, o Mundial vai acontecer já já? Vai, mas é daqui a 11 dias. 11 dias. E eles não viajaram do jogo da Libertadores para esse jogo de Brasileirão, porque eles vão jogar os dois em casa. Então, eu não vejo muito essa possibilidade de jogadores serem poupados. E também é uma grande chance do Flamengo assumir a liderança do Brasileirão, que é o que disseram que a prioridade do Flamengo era o Brasileirão. Então, não faz muito sentido poupar nesse momento. É uma grande chance de você assumir a liderança do campeonato que você está dando prioridade. E aí você poupa, não faz muito sentido. Então, o Flamengo é a nossa base para essa rodada, acho que de todo mundo, basicamente. Então, umas 4, 5 peças do Flamengo pode estar de boa. Se você quiser escalar o time todo do Flamengo, também vai ser, não vai fazer menos de 60 pontos, isso pode ter certeza. Agora, Ceará e Atlético Mineiro é um jogo para se ter atenção, porque o Ceará vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom. Eles, se eu não me engano, estão na zona de classificação para para pré-Libertadores no momento, tá? Vem fazendo uma campanha bastante sólida, principalmente em casa, mas fora de casa também vem tendo um desempenho muito bom, um desempenho surpreendente, tá? Não esperava esse início do Ceará. É uma das grandes surpresas do Campeonato Brasileiro, se não a maior. Acho que só fica atrás do Mirassol. Mas o Ceará está acima do Mirassol, mas em questão de relevância pro futebol nacional, o Ceará é muito maior que o Mirassol. Então, o Mirassol estar onde está é mais surpreendente do que o Ceará estar onde está, né? Agora falando sobre o jogo, o Atlético Mineiro não vem bem, longe disso, tá bom? É um time que empata bastante, é inacreditável a quantidade de empate que esse time tem. E na Sul-Americana, o Atlético Mineiro conseguiu se classificar em segundo lugar num grupo que tinha Cienciano, tinha Caracas e tinha Deportes Iquique. Pois é inacreditável a situação que o Atlético Mineiro conseguiu se colocar. Eles vão para os playoffs pegar um time da Libertadores. Eu não tenho de cabeça quem que o Atlético Mineiro vai enfrentar. Então, não vem bem. Na rodada passada empatou com o Corinthians reserva. E o Corinthians reservas vinha apanhando de todo mundo. E, bom, não vem bem, mas é bom ter atenção porque o time do Atlético Mineiro é bom. Então, se der algum um estalo assim neles, eles voltarem a lembrarem a jogar, torna o jogo do Ceará muito mais difícil, né? Porque eles ainda têm Hulk, eles ainda têm, eh, tem o Scarpa, eles têm o Rony, eles têm o Coelho, tem, tem o Everson,
Tem Lianco agora que tá fazendo uma boa temporada. Então, eles têm bons nomes, mas o coletivo não tá funcionando tanto assim. Então, atenção para esse jogo. Corinthians Vitória. Corinthians é o segundo maior favorito para essa rodada. Mas é bom lembrar que o Corinthians não tá vindo nem um pouco bem também, né? Assim como o Vitória, mas o Corinthians está um passo acima por ter jogadores como Memphis Depay, tem Rodrigo Garro, tem Yuri Alberto, tem Hugo Souza, tem grandes nomes no time. É a mesma situação do Atlético Mineiro, grandes nomes que não estão jogando bem. Não esses grandes nomes, mas o coletivo não tá bem. Então, fique com o pé atrás desse Corinthians, é bom sempre ter. Eu tô falando isso sendo corintiano. Não confie na defesa do Corinthians, tá bom? Se for escalar alguém, ou é Hugo Souza, ou é Mateuzinho. Eu não colocaria ninguém da zaga do Corinthians além desses, tá bom? Nem Kaká, nem André Ramalho, nem Félix Torres, nem Angileri, nem, sei lá, Matheus Bidu. Então, fique atento com isso. O Mateuzinho eu escalaria porque ele tem média básica, além do seu saldo de gols, então isso me tranquiliza um pouco, além dele participar ofensivamente, né? Podendo pontuar com assistências. Ok? Cruzeiro e Palmeiras, ótimo jogo, tá bom? Ótimo jogo. Vai ser praticamente no fechamento da rodada. Cruzeiro muito bem. Palmeiras vem de uma derrota contra o Flamengo um pouco amarga, né? Eles podiam ter deslanchado na liderança e meio que garantir praticamente o título do campeonato. Porém, perderam, mas durante a semana fizeram 6-0 no Sporting Cristal. Né? O adversário muito fraco, sim, já estava eliminado, até da Sul-Americana, mas quando você pega um time assim, você tem que fazer isso. Meter 6-0, meter 6, 5, 7. Você tem que fazer isso. Ainda mais que o Palmeiras foi com o seu time titular e foi basicamente a despedida do Estevão no Allianz Parque, né? Já que ele vai jogar agora no Mineirão, mas depois disso vai ser o Super Mundial e o Estevão já vai pro Chelsea logo após. Então, despedida do Estevão e também a despedida do Estevão no Campeonato Brasileiro agora contra o Cruzeiro, né? Não é mesmo? Então, é, ótimo jogo, acho que vai gerar altas pontuações, seja de ataque, seja de defesa, né? Principalmente de ataque, acho que os dois times têm boas opções, né? O Cruzeiro com Matheus Pereira e Caio Jorge, o Palmeiras com Estevão, com Vitor Roque, com Rafael Veiga, que voltou de lesão agora. Então, jogo para ficar de olho pela pontuação. Outro que também é assim é Internacional e Fluminense, né? O rendimento dos dois times em si não vem sendo bom, tá bom? Porém, são mesmo caso de Cruzeiro e Palmeiras, são equipes com grandes nomes também. O Fluminense com menos, com certeza, né? Mas eles têm o Fábio, eles têm John Arias, Canóbio, que também é um bom jogador, o Ganso também. Então é um time com opções, é um time que vem vencendo e vem não perdendo. E o Internacional é, vem agora com a volta do Borré, né? O seu centroavante vem basicamente um reforço, porque estava tendo que utilizar jogadores da base no ataque. Então, Internacional precisa aumentar seu rendimento e sua pontuação no Campeonato Brasileiro, porque eles estão bem mal. E é isso. Isso é a minha análise dos confrontos. Vamos completar o meu time do Cartola, beleza? Vamos pro nosso campinho, então, completar esse time maravilhoso, maravilhoso que temos aqui, né? Faltam 4 posições apenas, tá bom? Montamos nossa base no vídeo de quarta-feira, então se você não viu, veja lá também. É muito importante para saber o que que eu tô fazendo, por que que tem um pessoal aqui, e por que que não tem outro, né? Então, vamos começar completando nosso companheiro de zaga do Léo Ortiz. Quem será? Quem será? Será o nosso zagueiro Gemes do Mirassol, tá bom? É um zagueiro que vem pontuando com média básica, tá bom? Ele tem 21 desarmes, então são é, basicamente 2 desarmes por jogo.
e ele tem apenas um SG, tá? Então, se você está escalando ele, com certeza não vai ser pelo SG dele. Então, vai ser mais pelos desarmes dele. Aqui contra o São Paulo, que ele garantiu o seu SG, ele fez 9,40, foi sua maior pontuação, sim. Mas quando ele não teve, fez 9,20. Mas ele tem outras pontuações em 7,70, 6. Então, é um jogador com média básica, tá bom? E eu acho que é uma das grandes opções para essa rodada. Se vocês quiserem, vocês também podem colocar o Léo Pereira, dobrar o Flamengo, tá bom? Que ele também tem altas pontuações, mas muito por conta do seu alto número de SGs, tá bom? Aqui ele fez 9,50, que foi, acho que foi contra o Palmeiras, né? Mas nessas outras rodadas aqui, 5 pontos SG, 5 pontos SG. Não teve SG, 0,20, 5,50, 6,20, 5, 5. Aí aqui fez 8,20 também com SG. Então não é um zagueiro com média básica, então cuidado em escalar ele, tá bom? Acho que tem outras opções melhores do que o Léo Pereira, tá bom? Ele é basicamente uma aposta, né? Se você quiser, você fecha a zaga do Flamengo aí e seja feliz, tá bom? Não, eu não desaconselho a fazer isso. Outros zagueiros que temos aqui, não tem tantos aqui. Os outros seriam ou do Corinthians, tá bom? E se você quiser arriscar bastante, do Bahia, tá bom? Eu tô com o goleiro do Bahia, então não colocaria mais de um, né? Mirassol e Bahia, acho que seria muito arriscado colocar mais de um na zaga. Então, eu vou estar fechando minha zaga com Gêmeos. E o outro lateral direito será quem? O Mateuzinho, que eu acabei de comentar na análise dos confrontos, tá bom? Uma peça do Corinthians, duas, tá ok. Passou disso, é loucura, na minha opinião, né? O Mateuzinho tem uma média 6, mesmo perdendo quase todos os saldos de gols, todos eles. Que dava pra perder, às vezes ele perdeu, né? Mas ele tem baixas pontuações, como 3, 3,40, mas se você for parar pra ver, a melhor pontuação dele ser 3 não é assim, não é horrível, é bom, né? E ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência, então ele basicamente serve pra desarme, tá bom? Tem 8,50 aqui, que foi contra o Atlético Mineiro, né? Eu acho que ele, se não me engano, ele entrou na partida, né? Mas aqui ele também fez 8,50, 4, 5, 8,70. Então, eu acho que é uma boa recomendação. E também o SG do Corinthians é ok para essa rodada, né? Eu desconfio um pouco porque eu conheço esse time, né? O Corinthians adora complicar jogo fácil, né? Somente contra times de menor expressão. Agora vamos fechar nossa meiuca. Quem que a gente vai colocar, além de Arrascaeta e Matheus Pereira? Bom, tem duas opções aqui, tá? Ou você vai de Arias, ou você vai de Rubens, do Atlético Mineiro, tá bom? O Rubens, eu me neguei um pouco a utilizar ele durante algumas rodadas, porém, eu acabei me convencendo de que ele é um bom jogador para Cartola, tá bom? Não achei ele bom jogador, eu acho apenas um bom jogador para Cartola, né? Então, ele já tem 31 desarmes, basicamente tem 3 desarmes por jogo, que já por si só dá 3,50, tá bom? Tem gol, apenas um gol, né? Que foi, acho que foi aqui quando ele fez 11,70. E ele é um jogador regular, tá bom? A menor pontuação dele no Cartola foi na primeira rodada, 1,50. Ele foi aumentando essa produção. E desde lá, sua menor pontuação foi 3,70, tá bom? E para um meia, que basicamente o seu principal fundamento dele é o desarme, e que ele não é um meia de criação, eu acho que ele é um jogador bem regular, ok? Mas eu não vou escalar ele de momento, eu estarei escalando John Arias, tá bom? Eh, a defesa do Inter vem sendo muito frágil, tá bom? O John Arias não vem pontuando bem, isso é verdade. Vai ser a última vez que eu vou estar colocando ele, se ele não for bem, tá bom? Porque nessas duas rodadas aqui eu coloquei ele, foi bem mal, tá? E essa aqui foi contra o Juventude, e essa aqui foi contra o Vasco da Gama. Então vem decepcionando contra defesas fracas. Então, essa é a minha última chance para ele.
porque de novo vai enfrentar uma defesa fraca. Vamos ver o que que acontece. Agora de atacante, vamos fechar quem? Com o Pedro, tá bom? Não tem muito o que fazer. O Pedro é muito acima da média, né? Vem decepcionando um pouco, sim. Fez 1,40 e 2,70 nas últimas duas rodadas, mas ele tem apenas 5 jogos também. Ele vem voltando de lesão. O que pode ter sofrido uma quebra de expectativa de vocês é que ele voltou fazendo 14 pontos. Bizarramente, ele voltou fazendo 14 pontos. E não demorou muito para ele voltar a fazer 26 pontos. Então, acho que aumentou um pouco as expectativas de vocês. Ele voltou fazendo, já tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. E já tem uma assistência. Mas não é um jogador que está finalizando muito, né? Mas contra uma defesa do Fortaleza, que é um time que não vem muito bem, ele vai ser nossa opção, tá? E de reserva de luxo, será Eric Pulga, tá bom? É, Eric Pulga é, não precisa nem falar muita coisa, é só olhar o que vem acontecendo, tá bom? É, Às vezes ele estoura os pontos fazendo 15, fazendo 14, tá bom? Mas a média dele é 5 pontos por aí. Aqui no Cartola é 6,80, né? Mas se você for levar em consideração as últimas 5 rodadas, a média dele acho que é até superior a 5, né? E ele tem média básica, é um jogador que também desarma e também finaliza bastante. Ele tem 16 finalizações, né? Então ele tem quase duas finalizações por. Não, não. É uma finalização e meia por jogo, tá bom? É, é um jogador que dificilmente leva cartão, né? Tanto que em 10 rodadas ele levou apenas um cartão, tá bom? E tem apenas 7 faltas, que é um bom número, tá bom? É um bom número. Então, ele será nossa reserva de luxo, porém tem outras opções, tá bom? Tem a opção do Wesley, do Internacional, que é um jogador que tem muita média básica, tá bom? Ele tem nenhum gol no Campeonato Brasileiro, e a média dele é 6,66, o que é uma ótima média, é a média de quem faz gol, né? Por exemplo, o Bright White, vamos ver, ele já tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, então ele tem mais de 16 pontos na conta dele, e a média dele é 5. Então, o Wesley se destaca bastante nesse quesito, tá bom? Outras opções, não vejo tantas assim, além desses dois. Acho o Luiz Araújo uma boa opção, na verdade, uma média boa, de 4,4, 4,04. Jogador mesmo perfil do Eric Pulga, mas um pouquinho mais abaixo, porque ele não é titular. Então, ele pode acabar perdendo pontos que poderia estar fazendo. É, E além deles, talvez o Edson Carioca, mas eu não confio tanto assim no Mirassol, né? Ele vem fazendo boas pontuações, né? Não nas últimas duas rodadas, mas se eu for pegar nesse intervalo de 5 jogos aqui que ele teve, a menor pontuação dele foi 5,20. Provavelmente a média dele deve ser uns 6, uns 8 pontos, na verdade. 8, 7 pontos. Então, pode ser uma boa opção. Eu não confio tanto assim. Tirando esses, não vejo nenhuma outra opção. Tem que ser esses aqui, esses três aqui, mais Eric Pulga, Luiz Araújo ou Wesley, tá bom? Todos serão boas para reserva de luxo. Vamos agora escalar o nosso banco de reservas? Sinceramente, eu não quero escalar ninguém desses aqui. Ninguém, ninguém. Porém, eu vou estar colocando o Anthony porque o Inter joga em casa, mas eu não colocaria ele no meu time titular nem que eu morresse, porque, ó, ele já negativou duas vezes, uma com menos 2,70, outra com -1, e a maior pontuação dele foi 6,30, que é um jogo com uma defesa. Uma defesa, tá bom? Então, não confio tanto assim. É, Então, se você tiver a opção de outros goleiros, por favor, escale outros goleiros. Não coloque o Antony. Ele é a sua última opção. A última opção mesmo, tá bom? Lateral, eu vou colocar o Kaique Bruno, tá bom? É um jogador que tem muita média básica também, e às vezes sem SG, a menor pontuação dele no campeonato foi 3,10, tá bom?
e ele vem mitando nas últimas 3 rodadas, né? Inclusive a última foi sua maior pontuação, 11,30, né? Mas ele já vinha fazendo jogos, ó, 5, 6, 7, 6, 8, 9, agora 11. Então, pode ser uma boa contra um ataque do Palmeiras que é bem. É um ataque que propõe bastante jogo. Reserva para o Gemes, William Machado, zagueiro do Ceará. Tem uma boa média de 4 pontos, tá bom? Nas últimas 3 rodadas vem muito bem, 6,30, 7,80, 7,5. Na última ele não jogou, se eu não me engano, tá bom? Mas ele tem apenas 4 SGs e uma boa média, tá bom? Acho que, se eu não me engano, ele não jogou 3 rodadas, né? Então, ele jogou 7 jogos, é, é uma média de 4 pontos, tá ok, com 3 SGs. Quantos SGs, na verdade? 4 SGs. Tá ok. Pra não ser um reserva nosso, tá bem ok. Agora, de meia, estarei colocando o nosso mano Rubens na, na, na nossa reserva, tá bom? E aqui, só confirmo a escalação. Tá feito o nosso time. Time bem caro, a gente usou quase todas as nossas cartoletas, 153. Então, é possível que o Flamengo poupe, também é possível. Mas se isso acontecer, nós temos um plano. E se você me segue no Twitter, vai lá, porque assim que a gente tiver uma confirmação, se o Flamengo poupar, aí eu vou postar na hora a nossa escalação, principalmente sem Arrascaeta e Pedro, ou sem ninguém aqui do Flamengo, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas já temos uma escalação feita. Então, é isso, meus amigos. Uma boa rodada pra gente. Vamos buscar bater nosso recorde de 120 pontos, né, nesse ano. Então, voltar a passar de 100 pontos, que é muito importante, porque a Cartola esse ano está com uma média bem alta de pontuação para quem está querendo ir muito bem, para quem está querendo ganhar a liga e subir ou subir nas suas ligas também. Tá bem difícil esse ano, né, não é mesmo? Mas, bom, uma boa sorte pra gente, uma boa sorte para vocês que estão vendo e até o próximo vídeo de análise de resultado, que, se Deus quiser, será de 140 pontos. Eu cravo aqui que esse time faz 140 pontos. Vocês ouviram? Então nos vemos na segunda-feira. Me segue no Twitter também, tá bom? Me segue no Twitter. Tô postando todas as artes lá. O arroba vai estar na descrição. E também, se você não quiser ir na descrição, o arroba é canal Canto do Pires. Não, apenas o arroba é Canto do Pires, assim como o nome do canal. E é isso, meus amigos. Até segunda. Ah, não, até quarta-feira, na verdade. Até quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.